Bem, meus queridos amigos, irmãos, muito boa noite. Estamos aqui em nosso programa, em mais um programa, Herculano, o metro que melhor mediu Kardec, e sempre na companhia agradabilíssima de Dona Heloísa Pires, a filha do professor Herculano. E na noite de hoje, juntos, eu e Dona Heloísa já estamos a postos e com ele na mão, vamos tratar de um tema contido no livro O Infinito e o Finito. Não é? Dona Heloísa está com ele aí também. Vamos utilizá-lo, olha lá, sempre nessa sintonia. Mas, meus queridos amigos, antes de mais nada, como é praxe, não é? Desde o início, desde o primeiro programa com Dona Heloísa, a gente sempre inicia um ato de reverência e agradecimento a Deus. Então, iniciamos já levando o pensamento a Deus, agradecendo ao professor Herculano Pires pela permissão de realizar esse programa, mas também aos espíritos amigos que secundam qualquer iniciativa nobre e para o bem, e essa iniciativa de ouvirmos Dona Heloísa, é claro, é uma iniciativa nobre e para o bem, para que um maior número de pessoas possam conhecer a obra de um gênio, um homem que lutou e defendeu a doutrina de Allan Kardec com todas as veras do seu coração. Então, pedindo permissão a Jesus, iniciamos mais um programa da noite de hoje para a alegria de todos nós. Minha querida Heloísa Pires, eu não vou poder deixar de perguntar, porque domingo passado foi uma data memorável, a gente ainda está na semana, não é? Onde o movimento espírita relembra a data do 29 de agosto, relembrou a data de nascimento deste também gigante do espiritismo, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. O que é esse homem para você, Dona Heloísa Pires? Olha, desde criança eu tenho a foto de Bezerra, a foto do meu pai. Amo. Aprendi criança a pedir auxílio para o doutor Bezerra de Menezes. E várias vezes, todas as vezes em que pedi, principalmente para os meus 5 filhos, que às vezes um ficava doente, às vezes outra, recebi o auxílio. Gratidão infinita pela eternidade a esse espírito maravilhoso que eu coloco junto do meu pai, de tanto amor que eu sinto por ele. E falta da minha mãe. Eu colocaria da minha mãe, nossa, tantas mulheres magníficas na doutrina espírita, e amo. Aprendi também com meu pai, amar Maria de Nazaré, mãe de Jesus. Alguns espíritas imitam outras religiões e não querem falar sobre Maria. Meu Deus, ela é mãe de Jesus, tem que respeitá-la, é uma luz. E o doutor Adolfo Bezerra de Menezes aparece no livro de Ivone Pereira, Memórias de um Suicida, como ajudando Maria, que socorre os espíritos de suicidas. Olha que amor, que coração grande, que espíritos maravilhosos que vêm cuidar de nós, tão pequeninos e necessitados que somos. Dona Heloísa, a senhora falando, né, que há espíritas que não reverenciam Maria, mas até, Dona Heloísa, e foi muito bom nesses programas, a senhora, em determinado programa, falou do respeito que Herculano tinha pelo Bezerra de Menezes, porque até isso, não só com relação a Maria, um grupo de espíritas hoje coloca em xeque a atuação até do doutor Bezerra, dizendo que ele exerceu a presidência da FEB com poder ditatorial. Até isso tem surgido em nosso movimento, não é? Que coisa! Parece que esse movimento tem muita infiltração de sombras, porque no meio, e como dizia Deolindo Amorim, só pode os que trabalham contra e se infiltrarem, porque de longe eles não têm atuação alguma. Então, às vezes eu paro e penso, amigos meus que estavam
compreendendo Kardec, depois apresenta uma besteira que eu fico parada. É orai e vigiai de Jesus, porque parece que as sombras, embora muito frágeis perante a luz, são alimentadas por aqueles que também estão nas sombras e não desejam largar o domínio ou poder da terra, como os encarnados também envolvidos em sombras. Ô, dona Heloísa, orar e vigiar, a senhora disse, para não cair em tentação, né? Em linguagem moderna, orar e vigiar para não cair em obsessão, né? Em obsessão. Boa! Porque entra fácil. Às vezes eu fico parada, eu falo, mas esse indivíduo ia indo tão bem. O que aconteceu? Onde ele saiu e foi para um trilho escuro? E não adianta falar com a pessoa quando se pode falar com a pessoa, porque não entra mais na cabeça da pessoa aquilo que ontem era verdade. É uma perturbação e nós estamos sujeitos, pelo menos eu. Sei que tenho que permanecer orando, vigiando, ligada a Jesus, a Bezerra, meu pai, minha mãe, e, sobretudo, a Deus, Criador. Pronto, dona Luísa, e para encerrar esse primeiro momento, para a gente entrar na obra de Herculano, a gente aqui em Recife, Pernambuco, estamos vivendo, né, uma semana que é sempre movimentada, porque acontece a Fé Leal, né, que é a Feira do Livro Espírita de Abreu e Lima, que é uma das maiores feiras do Nordeste. Eu disse à senhora que é uma feira com várias barracas de livros, né? E cada uma com livro até custando R$1, dona Heloísa, né? Então, e esse ano, domingo que vem, quem fará a palestra comemorativa da Fé Leal deste ano? Adivinha quem é, pessoal, né? É uma jovem chamada Heloísa Pires, com essa alegria. Dona Heloísa, muito obrigado. Será um presente para todos nós. O presente é meu, é uma honra muito grande. Fiquei tão feliz. E quando você me descreveu a feira com as barracas, eu falei, meu Deus, obrigada por eu poder participar de uma coisa tão linda nesse momento difícil da Terra. O Afeganistão, os problemas do Brasil, mas a luz intensa que também vem da Fé, como chama? Fé Leal. Fé Leal. Fé Leal. Um movimento lindo. Olha, e a senhora vai ver, eu vou revelar aqui em primeira mão, né? Porque já está tudo pronto. O rapaz, quando entrar com a senhora, não vai ser surpresa, viu? Mas eu disse a ele que ia falar no programa aqui, já que o público saiba, e quem queira já reservar a sua, a camisa da Fé Leal desse ano, ele vai aparecer com a senhora no domingo, é com a capa do livro Espírito e o Tempo, né? Nossa, essa camisa é histórica, maravilhosa. Ai, que homenagem linda. E ele, claro, vai enviar uma camisa que Herculano merece muito. Muito. E eu vou enviar a camisa para ficar na Fundação Virgínia Herculano Pires, minha mãe e meu pai. Já recebi uma taça uma vez em Portugal, já está lá. Então, tudo que eu recebo em relação ao meu pai, eu mando para lá, que mesmo quando eu desencarnar, vai ficar lá. Que maravilha. Mas não tenho pressa para desencarnar. Os meus filhos não gostam quando eu falo quando eu desencarnar. Para com isso, mãe. Eu falo, gente, é um processo natural, mas eu não tenho pressa, eu vou ficar como a Rainha Elizabeth. Quem sabe eu não furo a fila antes da senhora, viu? Não desculpo, não perdoo. Você está entre os meus filhos, você aceita, é a mesma faixa de idade. Ninguém pode furar a fila. Ordem e progresso. Tá bom, tá bom. Agora vamos deixar isso. Quem dispõe é Deus. Deus é quem sabe dessas coisas. Mas, como diz Roberto Carlos, vamos falar com Deus. Quando queremos falar com Deus, basta falar. Eu já pedi para Deus, não deixa nenhum dos meus queridos furarem a fila. Minha querida dona Heloísa, olhe, o livro O Infinito e o Finito, Herculano vai tratar de um tema aqui, mas até
Kardec faz uma abordagem no Livro dos Médiuns, logo no início, Kardec faz a pergunta: há espíritos? E ele mesmo conclui dizendo que os espíritos são uma realidade inafastável. Então, Heloísa Pires, há espíritos, Herculano, Dona Virgínia, todos os nossos amigos de Priscas Eras continuam a viver nesse mundo espiritual, Dona Heloísa. Graças a Deus. Daí vem a alegria de quem é espírita. É um contínuo. E onde existem mais fatos mediúnicos é na Bíblia. Nas Bíblias católicas, na Bíblia antiga, porque agora existem umas Bíblias que sofreram modificação. Por exemplo, na Bíblia de João Figueiredo Almeida, que meu pai amava muito, católica, aparece os vários fatos mediúnicos, até, eu adoro, as comunicações de Jeová, que não era Jeová, é claro, o Criador, era um espírito do povo judeu, amigo do povo judeu, que aparece. Moisés faz a reunião com 70 idosos médiuns e Jeová aparece numa nuvem branca. Li na Bíblia, aprendi com meu pai, no livro onde ele explica a importância da Bíblia no Espiritismo. E ali Jeová fala com o povo. E às vezes ele desce da nuvem. O que é descer da nuvem? A materialização aparece no meio dos médiuns e com Moisés. E ele diz até, Herculano diz, ele dá uma aula sobre o livro dos médiuns, porque ele diz, eu para os profetas falo durante o sonho, mas para o meu querido Moisés eu falo boca a boca, porque eu o amo. Olha, meu pai diz, da afinidade do espírito com o médium, há essa interação maior explicada no livro dos médiuns e na parapsicologia, que confirma Kardec. É filha do espiritismo, diz Herculano, embora os parapsicólogos queiram ser mais importantes. Então, a Bíblia, o anjo que aparece a Maria, anjo é espírito evoluído. O anjo que aparece a Zacarias e Isabel avisando a vinda de João Batista. Jesus aparecendo já sem o corpo físico, ressuscitado. Não, ele ainda nem ressuscitou, aparece vestido com o perispírito que ele usava na terra, o corpo físico era de carne, para Paulo de Tarso. Como negar a existência dos espíritos? E a mitologia, onde criam vários deuses, viam os espíritos e transformavam em deuses. E o livro de Bozano, Manifestações Supranormais entre os Primitivos, onde ele, apoiado por Andrew Lang e o outro etnólogo, ele fala sobre as sessões de materialização entre os primitivos da Polinésia e de vários lugares, que já conheciam até a força manorenda, que é o ectoplasma. Então, é um contínuo, não há como negar. Aparece entre os egípcios, druidas, chineses. Os chineses tinham um dia em que ofereciam aos mortos comida, colocavam nas mesas. Agora não sei, depois de Mao Tse-tung, não sei como está. Mas me convidavam, cada um convidava seus parentes, ai que bonitinho, para participarem da refeição. Ô, dona Heloísa, o professor Herculano aqui, o título do capítulo e o conteúdo todo, ele afirma, né, que os espíritos são uma força viva da natureza. Mas Herculano diz mais, né? Ele fala da ação permanente dos espíritos em nosso mundo. Fale-nos dessa ação permanente. Aí que Kardec falou, se existe esse mundo invisível, temos que conhecê-lo, inclusive para sabermos se eles atuam sobre nós. Ele estava pesquisando, embora a doutrina secreta já apresentasse essas verdades. Kardec começou como grande pedagogo desde o início, perguntas e respostas, uma facílima a capacidade de Kardec nos ensinar.
E desde o início, os espíritos atuam sobre nós, porque nós somos espíritos. A diferença é que nós estamos encarnados com o corpo físico, eles desencarnados. Mas a parapsicologia também diz: mentes extrafísicas agem sobre mentes físicas, num processo de interação que nós chamamos de mediunidade, e eles de fenômenos teta. E quando o Kardec pergunta à equipe do Espírito da Verdade que o assessorava, mas eles agem sobre nós, nos influenciam, os desencarnados? Resposta: mais do que pensais. Então, há que sempre ficar atento se o pensamento é nosso ou se é um pensamento de perturbação, que pode ser nosso, mas atrai, por lei de afinidade, outros pensamentos de perturbação. E, de repente, o que era uma pequena perturbação vira uma montanha, até num processo depressivo, num processo obsessivo, e indivíduos que estão agindo corretamente, de repente, fazem um absurdo na sua vida, às vezes estragando a própria vida nessa encarnação. Daí Jesus nos ensinou: orai e vigiai. Verificai sempre os seus pensamentos. E Sócrates: conhece-te, porque nos conhecendo, fica mais fácil separar o que é nosso e o que nós atraímos que vem de fora, de mentes extrafísicas ou físicas, porque estamos mergulhados na energia cósmica universal como peixes no oceano, diz André Luiz e Paulo de Tarso. Em Deus estamos, em Deus nos movemos. Deus vela por nós, mas concedeu-nos o livre-arbítrio. Queria agora tocar num assunto sobre essa ação permanente, dona Heloísa, que Herculano afirmando, né, os espíritos são uma das forças vivas da natureza, sua ação é permanente. Há uma obra que eu acho que veio à Terra, dona Heloísa, que é um manual de cultura divina, que é a obra do espírito André Luiz, recebida pelo Chico, né? E o André Luiz chama esses espíritos que agem, né, como uma das forças vivas da natureza, ele nomina de os mensageiros, os obreiros da vida eterna, os missionários da luz. E essa ação permanente é tão grande, dona Heloísa, é isso que eu queria perguntar à senhora, é que ele descreve numa obra que é uma obra magistral, uma obra, para mim, no assunto que ela trata, inigualável, a obra Missionários da Luz, quando ele descreve a reencarnação de Sigismundo. Eu acho lindo esse pedaço. Eu fico encantada com a capacidade de André Luiz de descrever este acontecimento. Só apresenta ao pai, mas da mãe também. Então, às vezes, vem o bebê e ficam: tenho esse bebê, não tenho esse bebê. Gente, não faça ao outro o que você não quer que te façam. Como vai rejeitar uma criança indefesa, inocente, que depende de nós? E é tão importante o nosso pensamento que, no caso da reencarnação de Sigismundo, o pai que havia se comprometido a receber o assassino do pai em outra vida está impedindo a reencarnação com pensamentos de rejeição. E o espírito está choroso, sofrendo. Então, a espiritualidade superior vem doutrinar o pai durante o sono. E aí ele abraça o filho, o futuro filho. Agora, como vai ser esse relacionamento? Vai depender do esforço dos dois. Porque, às vezes, diz Herculano Pires, agora não sei em que livro, chega o hóspede indesejado, um filho difícil, um filho que não tem afinidade com o pai, mas há que fazê-lo através de reuniões, evangelho no lar, comparecimento na casa espírita perseverantemente, um hóspede desejado, um espírito querido. Às vezes, esse espírito aparece na condição de um cônjuge, um marido difícil, uma esposa difícil. Há que reatar os laços desfeitos, porque nos convém.
Jesus fala numa parábola que a dívida do homem, o erro do homem foi perdoado. Aí ele começou a cobrar dos empregados. Foi chamado a atenção e avisado de que seria cobrado dele se ele não perdoasse. Olha, a senhora definiu de forma, mostrou a relação, não é, dos espíritos ao reencarnarem. Agora, dona Heloísa, a ação permanente que o Herculano fala, não é, dos espíritos, até para a lei da reencarnação funcionar, a senhora vê que os espíritos, os bons espíritos, aproximaram o pai do filho, prepararam todo aquele ambiente para a lei de reencarnação funcionar. Deixa eu me expressar assim, é necessário que exista do lado de lá um exército de trabalhadores também. Existem. É o trabalho dos espíritos no mundo espiritual, nesse caso aí, até no trabalho da reencarnação, não é? E tem também naquele livro Sexo e Destino, eu fico encantada, é demais, André Luiz é demais. No Sexo e Destino, tem uma família que ninguém ora. O pai, a mãe, uma filha biológica e uma filha que a mãe diz que é adotiva, mas que depois descobre no meio do livro que era filha do marido dela, que ela escondia, porque ele era completamente descabeçado. E há todo um trabalho de proteção do mundo espiritual, mas uma hora o instrutor diz, por favor, que alguém nessa família faça uma oração, melhorando a atmosfera do lar para que possamos agir de forma mais eficiente, porque ninguém ora. As duas filhas, a biológica e a outra que é de uma empregada com o marido da senhora, aquela senhora ainda tem raiva disso, não fazem prece, ninguém fala em prece, ninguém fala em Jesus. E o chefe da casa toda hora vai tomar um trago. E junto vai o chamado obsessor desencarnado, que não é obsessor, eles estão ligados, é uma simbiose, é uma amizade profunda, dois beberrões. Meu Deus, e ninguém ora. Só quando acontece, não vou contar o livro, um acidente com a menina por culpa do pai que não sabe que é pai, que o próprio pai começa a chorar, ele chega até o livro dos espíritos, alguém dá para ele, e aí é lindo, ele se modifica, e se modificando, ele modifica o chamado obsessor. E os dois choram e tomam conta da menina. É lindo, lindo, lindo. Ou seja, a importância da oração. Não podemos esquecer disso. E tem espírita pregando acabar com a prece. O que é isso? Não é espírita. No movimento espírita tem de tudo, né? Mas tem as coisas boas também, graças a Deus. Né? Dona Heloísa. A maioria são coisas boas. Dona Heloísa, quando eu vejo o André Luiz falar naqueles altos instrutores espirituais, já, Clarencio, Calderaro, hoje um desses no plano espiritual, né, é o querido professor Herculano Pires, com certeza, né? Um grande instrutor da espiritualidade. E também o pai adorava fazer o bem. Com 18 anos em Avaré, ele já organizava, eu acho que o Rezende contou, não lembro, ele já organizava o Natal dos pobres. E ele antecipou a lua do mel, ele e minha mãe, que já era espírita e fazia palestra, no centro, perto da casa dela, em Pau Sul, ela ainda não conhecia meu pai. Ele antecipou, ele e ela, viagem de núpcias, para comprar um microfone para chamar os que iam receber roupa, presentes. A alegria do pai no diário dele, dos 25 aos 40, quando ele comprou aquele microfone, diminuindo a alegria da lua de mel com minha mãe para cuidar daqueles que sofriam. E a vida toda nós achamos uma lista de pessoas que ele ajudava. Uma ele pagava gás, outra ele dava um dinheirinho, e ele não ganhava tanto, mas nunca se esqueceu daqueles que mais necessitavam, tanto espiritualmente quanto de alimento para sobreviver. Meus amigos, olha aí, o Herculano também, como Bezerra de Menezes, são espíritos mais parecidos do que a gente acha, viu? Oh,
Bezerra também é lindo, amo, amo de paixão Bezerra de Menezes. É meu parente, é meu segundo pai. Dona Heloísa, querida, infelizmente a gente vai terminar. Eu não queria que demorasse 2 horas. Viu? Um dia a gente vai fazer uma maratona feita essas séries da Netflix, tá bom? A gente tira um dia para isso. Aí cansou, pessoal. O meu amigo doutor Ferreira falava, Heloísa, não ultrapasse 40 minutos, porque é o tempo que o cérebro humano aguenta. Eu estou brincando, mas a senhora está coberta de razão. É melhor o pessoal ir embora, ouvir a Heloísa, e ficar com gostinho de quero mais, porque semana que vem a audiência está garantida, viu? Eu vi Bruno. Não, Bruno sou o levantador. Eu sou o levantador e vem a Heloísa. Você é mais importante que o Jô Soares, que fazia entrevistas, porque ele falava mais do que entrevistava. Você não, você vai puxando. Pois é. Aí eu levanto e Heloísa, e teve uma grande jogadora de vôlei até um tempo atrás, Heloísa, viu? Da seleção brasileira. Eu adoro esporte, eu fazia muita ginástica, agora com mais idade eu caminho, amo, faz bem para o corpo físico. Esporte também é cultura, dona Heloísa, né? É cultura. Minha amiga, vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse momento, agradecer ao doutor Adolfo Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, por tudo que nos legou. Estamos aqui no programa de Herculano, mas, claro, reverenciando este amigo de Herculano, espiritualmente falando, o querido doutor Bezerra de Menezes. Mas, nesse momento, agradecer a Herculano pela sua ação permanente, tanto quanto encarnado, como hoje desencarnado. Hoje, Herculano é uma das forças vivas da natureza, um espírito maravilhoso, em ação permanente pelo bem da humanidade. E agradecemos também a querida dona Heloísa Pires pela sua disponibilidade e por nos fazer tão bem, trazendo essas lembranças, esses conteúdos maravilhosos da obra imortal do seu papai. Pedindo permissão a Jesus, encerramos com alegria, com saudade, mas com a esperança de estarmos juntos semana que vem, aqui na mesma Herculano Hora. Paz e bem, que Jesus amanheça em nossos corações. Pessoal, semana que vem estamos aqui novamente. Dona Heloísa, depois de participar da Fé Leal, quero saber o que é que ela achou. Ela vai nos contar aqui semana que vem. Não é? Se Deus quiser. Obrigada, querido Bruno. Abraço na seita, nas meninas lindas e no menino. Muito obrigada. Um abraço em Kátia. Eu vi Kátia aqui ainda agora, falei com Kátia. Fazia tempo que eu não falava com ela. Né? Adorei. Está lá no quarto dela, está no computador. Que bom. Um beijão, viu? Até semana que vem. Até. Obrigada. Adorei.